Com o declínio do mercado negreiro, ex-escravos e outras parcelas da população acabaram se fixando em fundos de vale e encostas de morros, que, por estarem dentro da cidade, ficavam mais próximos do mercado de trabalho. Com o desenvolvimento da economia brasileira durante o século XX, esses espaços também foram sendo ocupados, pouco a pouco, pelas pessoas que saíam do campo em busca de melhores condições nos centros urbanos, mas que não podiam pagar para morar em áreas nobres. O tempo fez crescer o número de favelas no Brasil, sem que, no entanto, o Estado oferecesse a infraestrutura apropriada, com acesso a saneamento básico e segurança, por exemplo. É importante, porém, que se perceba que a favela não é um espaço isolado e caracterizado por apenas problemas socioeconômicos e de infraestrutura. Por ser um ambiente multicultural com pessoas vindas de diferentes lugares do país, esses espaços se tornaram condensadores de cultura. Santos vai discutir que as categorias de modo de produção, formação socioeconômica e espaço são interdependentes. Deriva daí o seu conceito de formação socioespacial, que explica teoricamente que uma sociedade só se concretiza através do espaço por ela produzido, e que esse espaço só é compreensível através da sociedade. Ou seja, o espaço e a sociedade não podem ser entendidos como coisas separadas, reunidas a posteriori. Santos vai considerar o espaço como fator social, instância da sociedade, e não um mero reflexo social. O espaço do homem condiciona então a sociedade, compartilhando do complexo processo de existência e reprodução social. Sendo o lugar o recorte efetivo do espaço, ordenado e com significados a partir da vivência, é íntimo, emocionalmente próximo, fechado e humanizado. O que torna o espaço lugar são as experiências carregadas de sentido, significado, emoção, noção de pertencimento, enraizamento, amizade e simbolismo. Estes aspectos podem ser vivenciados diretamente, criados mentalmente através da ficção ou através de relatos de terceiros. Entender a favela como espaço apenas de violência e criminalidade também é restringir as suas características a um único aspecto. Existe violência e criminalidade também em outros espaços. É verdade que há pessoas que habitam esse lugar apenas por necessidade ou falta de opção. Todavia, embora esses espaços de vivência tenham suas limitações, muitas pessoas identificam-se e têm orgulho de sua origem. Tanto é que muitos têm optado por utilizar o termo comunidade para referir-se à favela. Esse termo traz consigo a identificação com o grupo ao qual a pessoa se sente pertencente e não carrega os estigmas negativos relacionados com a palavra favela. A paisagem pode ser compreendida como aquilo que é visível, mas também pode ser figurada como um conceito cultural e sistêmico. Dessa forma, o conceito de paisagem tem tradicionalmente a concepção relacionada à visão e à representação pictórica da realidade, servindo de cortina e não como um cenário, ocultando e distorcendo a realidade ao invés de revelá-la. Nas favelas, o que ocorre é que podemos perceber ainda ao longe a imagem clara das desigualdades. Aos nossos olhos, além da objetividade da observação, a subjetividade do observador e a intencionalidade de quem faz o recorte da paisagem. De forma conjunta, a objetividade, a subjetividade e a intencionalidade dão à paisagem o poder de ocultar ou de revelar a realidade, que tem significância no conteúdo social, pois essa é a sua essência. A paisagem que vemos das favelas, mesmo ainda tão explícita, oculta muitas realidades, sendo a paisagem capaz de promover o domínio ou a emancipação. A paisagem também denuncia a construção das favelas, que desde a década de 1920 carregam as antigas marcas de habitações improvisadas e sem infraestrutura. A paisagem é então reveladora dessas desigualdades, sendo resultado dos processos sociais ali ocorridos. Ela reserva características da sociedade que a criou e possui, na sua essência, o tempo histórico materializado em meio aos processos atuais.
Favela, que até mesmo em sua palavra de origem já está cheia de significados, traz então um contexto totalmente subjetivo à paisagem. Na realidade, a paisagem é um entremeio entre o mundo das coisas e o da subjetividade humana. É uma maneira de ver, de compor e harmonizar o mundo externo em uma cena, em uma unidade visual. Na maioria das cidades brasileiras, a Zona Sul é a zona mais nobre, onde se localizam os bairros de maior infraestrutura, enquanto que a Zona Norte, por exemplo, é a porção mais suburbana, concentrando o maior número de moradias precárias, como os cortiços e as favelas. A falta de moradia é um dos principais problemas que assolam os países, principalmente os subdesenvolvidos. Uma das consequências mais visíveis deste fenômeno é o processo de favelização. A localização das favelas escancara a divisão socioespacial quando está mais presente em uma zona do que em outra. Para a geografia crítica, o conceito de região está ligado às dimensões econômicas e políticas, tendo como foco de análise as produções de diferenças sociais do espaço ligadas à produção capitalista. Assim sendo, o estudo das regiões foca na desigualdade do desenvolvimento geográfico e nos contrastes que existem entre os lugares. Ao analisar a ocupação urbana no mundo, em especial no Brasil, pode-se notar uma incidência de ocupação em áreas consideradas impróprias para a moradia. Em muitos casos, são áreas que colocam a população em risco. Por serem desvalorizadas pelo mercado imobiliário, acabam sendo invadidas por quem está à margem deste mercado. Para entender este problema que as ocupações representam, é necessário entender também o conceito de território. Para a geografia crítica, o território é uma área do espaço delimitado